está a dar? Não. Aqui qualquer coisa do computador. Não é? Eles estão sempre a pedir upgrades. Enquanto não se fazem upgrades, isto é horrível. Porque eles querem é que sejam programas bons e pagos. Então, olha, desculpa, dá-me um jeitinho. Isto é uma coisa... Já está. Então, boa tarde a todos. Minha garganta anda desafinada. Hoje não canto, ficam já a saber. Sejam todos muito bem-vindos, quer aqui à Casa Espírita, quer àqueles que nos acompanham através das redes sociais. E espero que todos nós vamos passar um ótimo sábado, porque o tema que hoje trazemos é um tema que desperta muito a curiosidade de toda a gente. Tem que ver com a mediunidade. Vamos só aguardar um momentinho. Estão pessoas a entrar e vamos só aguardar um bocadinho. Pronto, o tema, como eu dizia, para além de despertar muita curiosidade da maioria das pessoas, também nos deixa motivos para reflexão. O que, aliás, acontece com todos os temas que são trazidos aqui e trabalhados aqui na Casa Espírita. Hoje temos uma convidada, que já não é novidade, ela já cá veio, mas eu quero fazer a apresentação para aqueles que ainda não estavam cá quando ela cá veio na outra vez, mas eu tenho que ir pôr os óculos e ler, porque, embora muito sintetizado, o currículo é extenso. Então, vamos lá. A nossa convidada de hoje chama-se Maria Luísa Tagliaro, é brasileira, vive em Caldas da Rainha, tem formação académica como cirurgião-dentista, portanto, se alguém estiver necessitado já sabe a quem recorrer, e é doutora em gerontologia biomédica e com foco em biologia de envelhecimento. Olha, que isto a mim interessa-me, e se calhar a mais algumas pessoas que aqui estão. Tendo-se reformado como professora universitária, as suas primeiras experiências mediúnicas ocorreram ainda com tenra idade e atualmente é palestrante espírita, passista, transcomunicadora instrumental e trabalhadora da Associação de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. Pronto, isto, como eu disse, é um currículo muito sumarizado, muito sintetizado, mas merece que realmente seja lido para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor da nossa Maria Luísa. Como habitualmente, nós vamos iniciar esta parte dos trabalhos com uma pequena prece. E para quê? Para nos integrarmos, para nos sintonizarmos com o ambiente que a equipa espiritual aqui preparou para nós. E então vamos agradecer-vos por isso mesmo, pelo bom ambiente que aqui se vive, pela paz, pela serenidade, pelo amor e a partilha que sempre existiram e existem e esperemos que existirá nesta Casa Espírita. Vamos começar por agradecer a Deus por mais um dia de vida, por estarmos ainda mais um dia na vida física, com alegrias, com tristezas, mas com muita gratidão por estarmos no nosso processo evolutivo, com a ajuda de toda a espiritualidade que nos ampara, que não nos abandona. Damos-lhe graças também pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por termos um teto que nos abrigue, alimentação, por vivermos num país que está em paz, em contrapartida com outros cujas pessoas vivem em guerra. Temos tantas coisas para dar graças, tantas e tantas coisas para agradecer, mas geralmente focamos-nos nas coisas negativas que nos surgem. Vamos abrir os nossos horizontes, vamos focar-nos nas coisas positivas que temos e vamos esquecer as pequenas tribulações ou as grandes tribulações do dia a dia.
Sabemos que estamos sempre amparados por Deus, por Jesus, pela equipa espiritual desta casa, pelo anjo da guarda que Deus colocou junto de cada um de nós e que nos acompanha sempre, que nos conduz ou tenta conduzir ao bom caminho, e ainda por todos os espíritos familiares e afins que nos envolvem no seu amor, que nos envolvem nas suas boas energias e que nós tantas vezes ignoramos quando nos querem levar para o bom caminho. A nossa gratidão a toda a espiritualidade bondosa, que no seu silêncio, que nos seus contactos mediúnicos, nos vão auxiliando todos os dias da nossa vida. Muito e muito obrigada a todos. Bem-aja. E agora passo a palavra à nossa Maria Luísa. Obrigada. Seja bem-vinda, amiga. Boa tarde a todos que estão aqui, deste lado, que estão do lado de lá, né, na internet, e os desencarnados que estão aqui conosco, né, Mesmo. Os bons amigos. Mesmo. Obrigada. Desculpa, queria só vir aqui fazer esta transição para ali. Acho que já está. E agora aqui. Já perdi o rato. Peço desculpa só vir aqui. Fui eu? Não, foi sim. Então, o anterior. Aqui, desculpa. Aqui. Nesse sentido. Sim. E agora vamos ver. Fugiu-me um rato. Se virem um rato a passar, já sabem, é nosso. É quando ele entra ali naquele bocado. Por isso é que eu não gosto de usar o rato. Ok, então parece que já estamos lá. Agora só preciso vir aqui abaixo. Isto é uma aventura. Eu peço desculpa. Quando ele entra aqui neste retângulozinho, eu depois não consigo com facilidade tirá-lo. Está aqui. Fugiu? Não. Está metido no retângulo. E eu queria vir aqui neste ecrã. Consegui. Então, é este. Podes andar uma para trás, por favor. Isso. Ainda não foi. E agora outra para trás, aqui duas para trás. Já foi, peço desculpa. Então, já dado boa tarde para todos, né, de todos os lados. Bom, vocês devem estar curiosos, né, por que surgiu essa ideia, esse assunto, os mecanismos da mediunidade, né, os mecanismos orgânicos da mediunidade, tomando o tema do livro psicografado por Chico Xavier, que é Mecanismos da Mediunidade. Na verdade, vem sempre de uma curiosidade da gente, né? Porque eu fui professora de anatomia, muitos anos, de cabeça e pescoço, professora de histologia, e quando a gente trabalha nesse âmbito do corpo, a gente quer explicações no corpo de carne também. Então, fazia os cursos de espiritismo e tal, e lia, e eu não conseguia entender muito bem a relação com o corpo, né? Da mediunidade. Se falava do perispírito, a expansão do perispírito, a penetrabilidade, tudo isso, até por aí, entendia muito bem. Mas eu não entendia exatamente como é que ocorria no nosso corpo a mediunidade. Já que é importante
a função orgânica, né, do nosso corpo para que a mediunidade esteja atuante, né, para podermos fazer essa comunicação com o mundo espiritual, porque ela não se faz só pelo espírito ou pelo espírito, precisa do corpo para ver a manifestação, né? Então, foi a partir daí. Além disso, nós lá na ACE, em Caldas da Rainha, nós agora estamos com um segundo grupo mediúnico, que é um grupo de iniciantes. Então, nós estamos cada vez mais nos aprofundando nesse assunto, justamente porque quanto mais a gente entende, mais facilmente a gente trabalha, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu quero falar? Como eu trabalhei muito tempo como professora na universidade, fazia parte de grupo de investigação, então, todo esse lado também eu procuro trazer para o Espiritismo. E eu acho que nós estamos num século em que o Espiritismo está voltando a se focar para a ciência, né? Não só ciência. Se trabalhou muito durante um século a questão moral, muito fortemente, e às vezes deixando a ciência de lado, né? E agora nós estamos resgatando a ciência. Não que vamos esquecer a questão moral, de maneira nenhuma. Nós vamos o quê? Uni-las, né? Cada vez mais. Então, a ideia que eu tinha era exatamente essa, que as coisas tinham coisas aqui, informações aqui, outras ali e tal, mas nada se conectava. E está havendo um movimento muito grande, principalmente nesse século, desde o início desse século, para unir tudo isso, né? Então, vamos lá. Então, diante disso, uma das primeiras coisas que eu fiz, isso aqui é uma plataforma, uma base de dados do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, tá? Que ali a maior parte das investigações científicas nas áreas biomédicas passam por esse banco de dados. Quando a gente escreve um artigo científico, um resumo, e vai apresentar para a comunidade científica, fica nesse banco de dados aqui, do NIH, tá? E daí eu queria ver quantos artigos científicos, né, grupos de pesquisas que estavam trabalhando com mediunidade. Então, o que eu vi? Desde 1973 até 2024, nós temos 69 artigos científicos sobre mediunidade. É muito pouco, né? Imagina só, 51 anos, 69, pouquinho mais do que um por ano. Mas se vocês repararem, teve um crescendo ali, né? Olha lá quando é que começou, mais ou menos. Eu não falei para vocês o início, né, deste século, né? E o pico aqui foi em 2022, que foi justo na pandemia, em quantidade de artigos. Cada barrinha daquelas representa uma certa quantidade de artigos. Quanto mais alta a barrinha naquele ano, mais artigos científicos sobre o tema teve. Então, na verdade, a gente vê que existe uma movimentação da comunidade científica para falar desse tema. Mas isso é só sobre mediunidade. Vocês sabem muito bem que existem muitos artigos científicos já sobre reencarnação, sobre experiências de quase morte, experiências no leito de morte. Então, se a gente unir tudo isso, realmente está se investigando muito esse outro lado, que foi esquecido por muito tempo. Então, vamos lá, vamos seguindo. Chegando, então, lá no André Luiz, o André Luiz ele trouxe ao público, principalmente espírita, mas daí a área médica, os médicos começaram a se interessar, médicos espíritas, e divulgar também várias informações que muitas foram esclarecidas muitos anos depois que André Luiz escreveu, né? André Luiz era um médico enquanto encarnado e ele participava dessas, como é que se diz? Desses estudos. Ele ia investigar junto e tinha um instrutor sempre junto, explicando o que acontecia, por exemplo, numa reunião mediúnica.
né? Então, o instrutor Aulus diz para o André Luiz: vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Então, na verdade, desde o Paleolítico, que se vê essa manifestação desse cuidado com a sobrevivência da alma, né? A sobrevivência do eu na realidade, essa consciência persiste. Então, qual que era a manifestação que se via no Paleolítico? As pessoas, elas eram sepultadas juntamente com seus pertences pessoais, às vezes até alimento, né? Porque na cabeça, naquele momento deles, do Paleolítico, eles achavam que a pessoa iria necessitar. Então, ele acreditava que a alma sobrevivia, aquele ser morria só aquele corpo. E a alma sobrevivia, eles acreditavam que iria precisar daqueles instrumentos, às vezes instrumento de trabalho, às vezes até comida, como eu falei, às vezes adorno, eles deixavam junto, né? Então, em todos os lugares do planeta, se for investigar, então existem estudos antropológicos que vê exatamente isso, essas manifestações em todos os lugares do planeta. E daí vamos o que Kardec dizia. Quem é médium? Kardec não, os espíritos que traziam as informações para Kardec. No livro dos médiuns, todo aquele que se sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por esse fato, é médium. Então, na realidade, todos somos médiuns. E vocês vão ver que todos vão ter o aparelho, o instrumento específico no nosso organismo para sermos médiuns, né? Para ficarmos nesse meio caminho da comunicação entre os encarnados e os desencarnados, tá? É inerente ao homem, aqui diz, é inerente ao homem, todos temos, não constituindo, portanto, privilégio exclusivo. Nos domínios da mediunidade, Chico Xavier ainda conclui: mediunidade é um dom inerente a todos os seres. Então, ele já amplia, ele não fala só ao homem, como faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza, né? Daí já vem a questão de sintonizar conforme os nossos pensamentos, né, com os espíritos mais afins. Continuando no livro dos médiuns, diz lá, os espíritos dizem: primeiramente, entendamos bem acerca dos fatos. Quem é um médium? Nesse item 236, eles estão fazendo a pergunta sobre a mediunidade dos animais. Mas, então, o espírito discorre, né? Um parágrafo e meio, mais ou menos, até que coloca, não, mas espera aí, o que é um médium? Daí ele mesmo responde: é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, aqui ele justamente está dizendo que todo aquele que faz esse meio da comunicação entre os dois mundos é um médium, né? E no livro dos médiuns, no item 209, diz assim: esta faculdade se prende a uma condição orgânica ou disposição orgânica. Em alguns livros está condição, outros disposição. Por que eu chamei bastante atenção? Porque eu já vi em algumas palestras estar um pouquinho diferente a colocação desta frase. Aqui eu procurei colocar a frase exatamente como estava no livro dos médiuns. Como eu disse, só muda a palavra condição ou disposição. Esta faculdade se prende a uma condição ou disposição orgânica. Não diz que esta faculdade é uma condição orgânica. Talvez vocês já devam ter visto em algumas palestras que afirmam que ela é uma condição orgânica. Ela não é uma condição orgânica.
E aqui, para mim, está muito clara essa palavra quando diz se prende a uma condição orgânica, significa que nós temos essa condição orgânica, mas a mediunidade não se faz só por esta condição orgânica. Então, qual é essa condição orgânica? Vocês devem estar bastante curiosos, né? E eu também fiquei muito curiosa. Não, agora eu vou investigar, porque eu quero saber. Agora está falando na minha praia, como se diz, né? Na minha área. Então, vamos ver, vamos procurar essa condição orgânica. Então, vamos revisar algumas coisinhas rapidamente. Eu coloquei esse esquema, é um esquema, na verdade, bastante simples, mas vocês vão ver que é um pouquinho mais complexo a questão dos 5 sentidos, tá? Então, o que são os 5 sentidos? Agora nós estamos falando do corpo, a relação do corpo com o seu meio, tá? Então, 5 sentidos diz bem assim, relação com o meio que se vive, e do próprio corpo com as suas percepções, tá? Então, aqui nós temos o tato, na verdade, nós temos o tato, o calor, a dor, tá tudo aqui naquela região, na mesma do tato. É que quando a gente aprende lá na escola, a gente só fala tato, mas, na verdade, é muito mais do que isso nesse ponto. Temos a visão, a gustação, a audição e o olfato, tá? Então, são esses sentidos que nós necessitamos para interagir com esse ambiente e termos as nossas reações, né? E muitas delas, às vezes, de proteção. Bom, daí vem Charles Richer, em 1927, e escreve um livro que eu não li, infelizmente, eu citei, mas eu não li, agora eu quero ler, né? O Sexto Sentido, tá? Charles Richer foi um investigador científico da época que ele recebeu o prêmio Nobel, tá? Ele estudou muito a telepatia, o ectoplasma, e ele cunha o fluido vital como energia vital, tá? Porque na época em que se falava em fluido, que foi logo que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, tudo que os cientistas não sabiam caracterizar, né, dar uma descrição exata, eles chamavam de fluido. Daí vem Richer e diz, não é fluido, é energia, né? E ele tinha toda a razão. Então, ele estudou muito a fundo, sem acreditar. Não pensem que ele era espírita, ele queria saber tudo e provar. Não, ele acabou provando para si mesmo. Quando chegou mais da metade da vida em diante, que daí ele percebeu que tudo aquilo que ele estava analisando nos médiuns, etc. e tal, provava para ele que ele estava errado. Ele achava que os outros estavam errados e que ele iria ver que aquilo tudo fazia parte do corpo e não existia esse outro lado. A própria telepatia também fazia parte de algo material, né? Ele teve experiências mediúnicas enquanto criança, mas mesmo assim ele queria achar um motivo material e não espiritual. E mais para o final da vida, né, da metade, na verdade, ele diz, se eu não me engano, foi nesse livro, O Sexto Sentido, que ele chegou, eu vou, como é que é? Pendurar as chuteiras agora, né? Então, agora eu vou admitir que realmente é isso. Não tenho certeza se foi nesse, mas eu acredito que sim. Então, ele vem com essa ideia do sexto sentido, né? Na verdade, ele chama de criptestesia, né? Vem do grego criptos, oculto, e a estesis, sensação oculta. Concebe fisiologicamente como um novo sentido que é sensível ao que ele chamou as vibrações da realidade. São vibrações que com aqueles outros sentidos, os 5 sentidos aqueles que nós passamos, nós não conseguimos perceber, tá? Somente com esse sexto sentido. Grande homem esse, né? Imagina aí. E olha como a gente vai costurando as informações. A ciência é isso. Vai trazendo um daqui, outro dali. E daí a gente vai. Não existe
um descobridor, né? Isso aí é muito falso, né? Que a gente tem a ideia, fulano descobriu tal coisa. Não, veio uma construção de muitos e muitos outros cientistas anteriores. É um processo, e aqui no nosso caso, fora o cientista acadêmico, nós estamos falando dos cientistas espirituais, nós estamos falando dos médiuns que auxiliaram para isso, né? É muito bonito, é uma construção muito bonita dos dois planos. Bom, então, para vocês entenderem o mecanismo da mediunidade, vocês têm que entender um pouquinho o mecanismo dos 5 sentidos, como é que funciona, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos 5 funções sensitivas, né? Os 5 sentidos, melhor dizendo. Visão, audição, olfação, gustação e, como eu falei para vocês, a somestesia, tá? Que é dor, temperatura, tato e propriocepção. Propriocepção é uma capacidade que nós temos de nos localizar no ambiente. Nós recebemos as informações das posições nas nossas peças anatômicas em relação umas às outras. Tudo isso vem da propriocepção. Então, nós temos vários nervos muito concentrados, por exemplo, que são proprioceptores, em músculos, em articulações. Então, elas estão muito ligadas ao movimento, tá? A propriocepção. Então, tudo isso é um sentido, a somestesia, e é uma área lá no cérebro só que trata disso, tá? E daí nós temos no sistema nervoso central a função integrativa, que é a interpretação, tá? Interpretação e emissão de resposta. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão cozinhando, tá? E daí vocês vão tirar uma forma de dentro do forno, muito quente, tá? E vocês pegam um pano, e o pano está molhado. O que acontece? Passa o calor, né? E a primeira coisa que larga no primeiro ponto que a gente encontra, né? Para não se queimar. Então, pegou o calor, larga e faz assim. Eu pensei, eu vou fazer isso? Não pensei, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu senti o calor, tá? Senti o calor, no momento que eu senti o calor, veio o que a gente chama de uma via aferente, tá? Que é de aferição, por isso esse nome. Vem nessa via e vai lá até o cérebro, tá? E daí agora aqui eu quero mostrar o que acontece. Vem vindo, vem vindo, vem vindo e vai até essa regiãozinha aqui que se chama tálamo. E lá nessa regiãozinha amarela aqui, que é o tálamo, o pessoal que está lá do outro lado está escrito ali em vermelho ali, uma rodinha, tálamo. Esse tálamo que vai dizer assim lá para o córtex somestésico e todos os outros também, mas no caso aqui é do calor somestésico, que tu tem que soltar aquela forma de bolo, tá? Então, ele passa, todas essas vias aferentes vão passar por esse tálamo, e esse tálamo vai dizer aqui, córtex somestésico, faz alguma coisa. E daí o córtex somestésico que faz a via eferente, ou seja, de efetor, que vai realizar. Então, o somestésico dá o sinal para que nós tenhamos o quê? Uma reação motora. Os nossos músculos têm que trabalhar e soltar essa bandeja de uma vez, né? Essa forma de uma vez. Então, o córtex somestésico vai receber a informação e vai aqui na região pré-motora, córtex pré-motor ou motor, vai fazer com que a gente reaja, solte a bandeja, tá? Então, vocês viram a relação com o meio, né? Então, nós estamos falando só de corpo, tá? E eu quero que vocês fixem bem esse caminho que eu falei, porque eu vou voltar para o tálamo. E daí vocês vão entender como é que funciona a mediunidade, tá?
E aqui vem a pergunta: como é que ocorre a mediunidade ou o sexto sentido? Para nós chegarmos lá, a gente tem que passar por outros conhecimentos. Vocês viram o conhecimento dos 5 sentidos, como é que funciona? E agora nós vamos falar da glândula pineal, tá? A glândula pineal, deixa eu chegar aqui. Vocês entendem que corte é esse? É como se chegasse e cortasse a Maria Luísa aqui ao meio e tirasse este lado. E daí vocês estão vendo o meu cérebro, o meu sistema nervoso aqui. Conseguiram entender? Tá. Então, a glândula pineal, se vocês observarem, é bem pequenininha, né? Tá bem aqui. E o tálamo tá aqui, tá? E aqui é a pituitária, ou hipófise, que também eu vou falar brevemente nela, porque ela também é importante na mediunidade, tá? Mas a principal, a rainha, é a glândula pineal, tá? Então, essa glândula, vocês imaginem, por que o nosso Criador colocou essa glândula tão escondidinha? Essa glândula ela está localizada no centro geométrico do sistema nervoso central. O que quer dizer isso? Se a gente traçar não vou falar nenhuma, vou falar uma linha de superior para inferior, de anterior para posterior e de lateral para lateral, todas essas linhas, no momento que se juntam, ali é que vai estar a glândula pineal. Inclusive, esses exames de imagem, como tomografia, essas coisas assim, eles utilizam como referência a glândula pineal, porque ali é o centro de tudo. Olha a importância, já começou. Outra coisa muito importante, que a glândula pineal e a hipófise, tá, que é a pituitária, são os únicos elementos do sistema nervoso central que são o quê? Únicos, ímpares. Tá? Todos os outros têm o lado direito e o lado esquerdo. E a localização super geometricamente centrada e com todo esse arcabouço na sua volta, já nos faz pensar que esta estrutura é muito importante, porque o nosso Criador botou num lugar muito protegido, tá? Só que, por incrível que pareça, a comunidade científica, até a década de 50, achava que aquilo era um resquício embrionário. Ó, eu fui professora de anatomia. Quando o anatomista não sabe o que é, e está lá a estrutura, eles dizem possivelmente um resquício embrionário. Para que serve, sabe? É isso que acontece, né? Mas sempre tem um curioso que não se satisfaz com essa hipótese, né? Então, o que se viu? Começou a partir da década de 50 vários estudos. Só que na década de 40, André Luiz já trouxe várias informações sobre a glândula pineal. Informações científicas. Isso aqui é um artigo científico que está naquele banco de dados que eu falei para vocês lá no início, que é do grupo da NUPES, né? Lá de Minas Gerais, a Universidade Federal de Juiz de Fora, e esse grupo, então, escreveu esse artigo já tem um tempinho, acho que já faz uns 10 anos, 8 anos, talvez, e ele bateu tudo que o André Luiz falava sobre a pineal e as descobertas científicas a partir da década de 50, né? Importância da glândula pineal. Então, aí vocês vejam, né? Não é a ciência caminhando lado a lado. Eu não gosto disso aí. Lado a lado é um tá aqui, outro tá lá. A ciência está caminhando junto, tá? Até lado a lado já foi. Agora está caminhando junto. E tem que ser assim. Então, vocês vejam, olha ali o tamanhinho, uma forma de pinha, né? Olha, 150 miligramas. E essa pineal é aquela glândula que libera a melatonina. Vocês já devem ter ouvido falar, que é aquela que se compra muito, né, nessas casas de, como é que se diz, de produtos naturais, né? É o que eu tomo à noite. Para dormir, mas cuida, não toma sempre. Ela é muito boa para regular o sono, mas tomar sempre não, tá? Porque ela é hormônio.
E esse hormônio vai por toda a tua corrente sanguínea, ela mexe com todas as tuas glândulas, todas as tuas células. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa está num período realmente que ela não consegue dormir, passou de 15 dias, está despertando à noite, ou está demorando a dormir, pega lá a melatonina, tem que tomar no horáriozinho, 9, 10 da noite no máximo, tá? Porque senão corre o risco da melatonina estar agindo ainda no dia seguinte também, tá? Então, não é, tem que tomar cuidado, e a dosagem também, tá? Mas ela é maravilhosa para botar no sono. Foi o médico que receitou. Ah, isso é muito bom. Ontem fui ler Sim. E estava lá que era melatonina. Sim. Era só melatonina para ajudar a adormecer. Sim, sim. Uhum. E aí depende da dose também, se não é uma dose muito, né? E, bom, então, olha que interessante, a pineal, fora a melatonina, também libera outros hormônios, e ela tem um papel muito importante na regência de várias glândulas no organismo, tá? E ela tem capacidade de detectar campos eletromagnéticos e supraluminais. Campos eletromagnéticos, eu vou citar um exemplo para vocês. A glândula pineal, para começar, ela surge na nossa evolução, e isso está no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro que nós estamos estudando, o grupo, na segunda-feira, online. Os campos eletromagnéticos, era isso que eu estava falando, né? Os campos eletromagnéticos surgiram, a glândula pineal surgiu nos répteis, os primeiros que na questão evolutiva que surgiram foi nos répteis, tá? Então, antes disso, não tem a glândula pineal, tá? Então, a gente pode imaginar que os répteis já têm alguma ligação também de transcomunicação, a partir do momento, de algum modo, né? Não como a gente, mas eles têm também, com 2 planos, tá? E claro que depois, se a gente for analisar isso, é muito bonito de ver, mas se eu falar aqui, vai estender muito, tá? Então, os campos eletromagnéticos, para citar outro exemplo, as aves, quando elas fazem as migrações, elas utilizam justamente essa glândula pineal, porque é através da glândula pineal é que elas conseguem se localizar e seguir esses campos eletromagnéticos do planeta, tá? E fazer a migração. E o que são esses campos supraluminais? São campos de energia com velocidade superior à luz. Interessante isso, né? Então, olha a importância da glândula pineal. Então, localizando aqui a glândula pineal para vocês. E vamos ver lá nos Missionários da Luz, o Espírito André Luiz, em 1945, diz assim: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, que até aquele momento, muitos, como eu disse, diziam que era um resquício embrionário. É a glândula da vida mental. E ele nem precisou provar isso, porque os próprios cientistas provaram depois. E continua no Evolução em Dois Mundos, então, é o fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos. Daí eu já vou mostrar para vocês. Nos mecanismos da reflexão e do pensamento. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nossos estados mentais, e esses estados mentais estão aonde? No nosso corpo? Estão no espírito, né? É onde é gerado o pensamento, tá? Da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados consorciam-se uns com os outros na mesma faixa de vibrações. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ocorre isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim,
o espírito se afiniza comigo de acordo com os meus pensamentos, de acordo com a minha faixa vibratória, né? Como eu estou me sentindo e coisas desse tipo. Mas como que acontece isso? Como é que ele vê isso? Pelo perispírito. Tá, mas como é que chega lá no perispírito? Essas perguntas que vinham para mim, e depois desse estudo, vieram muito mais. Mas se eu ficar aqui, eu vou ter que fazer um workshop, tá? Porque é muita coisa. Tá? Vamos combinar lá mais para frente. Vamos já tomar nota. Tá bom. Bom, então, nós temos um centro de força que é o coronário. Agora já saí da glândula pineal. Não vamos esquecer que ela existe, tá? Então, nós vamos ter a glândula pineal, que vai estar mais ou menos aqui. Ai, tá difícil. A glândula pineal e um centro de força coronário, tá? Esse centro de força, digamos que é o chefão da história, de todos os centros de força. Ele que comanda tudo. E daí agora vocês vão entender por que quando a gente faz o passe, nós não precisamos fazer o passe em todo o corpo. Claro que depende, às vezes, de alguma metodologia ou alguma manifestação que a gente precisa, mas, no geral, não se precisa. O mais comum é não precisar, tá? Então, se faz o passe, centrando ali no centro de força coronário, que fica aqui no topo da cabeça. Se nós seguirmos esse centro de força, no topo da cabeça, em direção ao centro do sistema nervoso central, onde é que vai chegar? Na pineal, não é verdade? Chega na pineal. Então, nós vamos ter esse centro de força, imaginem, vai ter uma área do centro de força, que é essa área mais aberta, tá? Essa área pertence à região do perispírito. E daí nós vamos ter, e daí afunila, claro, vai afunilando até chegar no corpo mesmo, na matéria. E quando chega lá no corpo, ele chega onde? Nos plexos nervosos. E é a partir daí que nós vamos ter a distribuição do quê? Por exemplo, dessas energias do passe. Então, fazemos o passe na pessoa, ou mentalizamos um facho de luz, fazemos o passe, e daí essa energia, que vai ter aqui energia tanto animal quanto espiritual, essa energia vai por esse chakra coronário e se distribui em todos os centros vitais, e chakra é a mesma coisa, o centro de força é tudo igual, se comunicam entre si e vai irradiando para esses plexos nervosos ao longo do corpo, esses vários plexos nervosos, tá? Porém, quando se trata só, se a gente pensa só do coronário, ele vai diretamente à glândula pineal, mas ali também depois se distribui para plexos, mas ela tem uma comunicação direta com a pineal, tá? Então, o que diz lá na Evolução em Dois Mundos? É o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas, tá? Fisiopsicossomáticas, que é desta área perispirítica, tá? E depois chegando ao organismo. E vamos lá explicar mais um pouquinho. Olha só o esquema, vamos lá. Vamos ver se vai dar para entender. Acompanhe, não pode ficar com sono. Estou vendo muita gente com sono. Vou começar a dançar aqui na frente para vocês não dormirem, tá? Porque agora tem que prestar atenção, tá? É apontar. Não, Deus me livre. Pois bem, então, aqui, esse sol é um espírito. E esse espírito, nesse caso aqui, que eu vou colocar, é o próprio dono do corpo. Não é um espírito amigo que quer se comunicar, tá? Então, somos nós mesmos aqui. Então, nós temos pensamento e vontade. Eu falei
de uma reação nos 5 sentidos, que foi a do calor, que eu puxei a mão, não puxei a mão não, que eu larguei a bandeja porque estava muito quente, né? Aquela coisa toda, foi de uma via aferente, de fora para dentro, do meio ambiente material, tá? Mas existe um outro exemplo que eu quero dar para vocês, tá? Eu acabei de pegar esse laser point. O que fez eu pegar esse laser point agora? Pensamento e vontade. Pensamento e vontade. Da onde vem esse pensamento e vontade? Vem do ambiente? Não, do espírito, tá? Vocês vejam a diferença e qual é a via desse pensamento e vontade? Espírito que comanda o corpo, né? Mas como? Eu me perguntava, mas como? Eu quero saber mais, né? Então é isso que eu quero mostrar mais ou menos para vocês. Mas aqui eu vou mostrar outra coisa, falei do passe, que é a questão do... Vocês vão perceber como é importante o pensamento e a vontade, e o quanto a gente tem que cuidar isso. E tudo está conectado, a mediunidade, é tudo a mesma via, a mediunidade, tá? Essas reações da vontade, né? de ter uma reação motora, o passe e as doenças que nós temos, tanto a nível mental quanto o restante do corpo físico, né? Então, nós temos o pensamento à vontade gerado pelo espírito nosso. Isso é uma energia mental, que é matéria, porque energia é matéria. Então, por incrível que pareça, nós estamos falando ainda de matéria aqui, né? Porque a gente não percebe que é matéria, só que é outra matéria, não aquela que a gente conhece, tá? E essa energia mental vai penetrar nesse centro de força coronário, que é aquele principal que eu falei para vocês. Chega lá no centro de força coronário, cria-se, então, essa corrente mental penetrou, melhor, já penetrou antes, essa corrente mental segue do chakra coronário e se distribui por todos os outros chakras ou centros de força, tá? Que é aquele caminho que eu estava falando para vocês do passe, não é? Agora eu não estou falando do passe, eu estou falando do pensamento e da vontade, tá? É o mesmo caminho. Daí, vai percorrer todo o organismo, chegando nesses plexos nervosos, na glândula pineal, em primeiro lugar, tá? E vai, então, se distribuindo pelos centros de forças, plexos nervosos, a partir daí, as glândulas, todas as nossas glândulas, percorre também a nossa corrente sanguínea, vai percorrer tudo. Vocês imaginam que tudo isso paralelamente, né? Essa corrente energética distribuindo por todo o corpo, chegando a cada uma das nossas células, que vou fazer um parêntese aqui, que cada célula que compõe o nosso organismo é um ser vivo, que nós temos que ter muito respeito, que compõe o nosso organismo, que o nosso Criador nos cedeu para compor o nosso organismo. Fora essas células, nós temos bactérias, fungos e vírus que compõem e fazem o equilíbrio do nosso organismo, que também são muito importantes. Então, nós temos todos esses seres vivos compondo o nosso corpo, que nós temos que ter muito respeito e responsabilidade, né? Que é isso que faz a gente estar aqui e poder cumprir com as nossas tarefas enquanto aqui encarnados, né? Então, chega em todas as células do nosso... Olha que coisa linda, células cardíacas, células dos pulmões, neurônios, tudo está chegando, esse pensamento, essa vontade. Será que é bom? Só se esses pensamentos e essas vontades são boas. Porque assim como a gente pode estar, né, naquele êxtase, né, digamos assim, pode ser o contrário. Que se a gente fica naquele ciclo, naquela coisa, tudo é ruim, tudo não sei o quê. A mesma coisa vai chegar nas nossas células, tá? Aí, por isso se diz que é um fator gerador de doença, né? Acho que já tinha morrido. Hã? Acho que já tinha morrido.
Mas então vocês vejam como, olha, quando a gente tem conhecimento, a vida da gente muda. Muda mesmo. Por isso que a gente tem que estudar no Espiritismo, a gente tem que estar sempre estudando, estudando. E sempre é pouco, não é? Sempre é pouco. Mas então, e daí, olha só, o que essas células geram? Isso aqui é comprovado, se eu fosse colocar aqui, ia se estender muito, então não coloquei. Já há muitos anos, se descobriu os biofótons. Cada célula, ela é geradora de luz. Nós chamamos de biofótons. Isso existe muitas investigações científicas sobre isso, comprovado em vários tipos de testes e tal. Então, as próprias células, por elas serem seres vivos, elas já têm a própria irradiação, porque elas estão vivas, então elas estão emitindo luz, energia, matéria. Tá? Cada uma delas. Agora, imagina cada uma delas. E daí, além dessas irradiações celulares, nós temos essa corrente mental, que fez todo esse trajeto aqui, tá? Que se irradia. E essa irradiação é nada mais, desculpe, não, tá certo, do que esse halo energético, que é a aura. Por isso que nós conseguimos detectar doenças, estado mental das pessoas, quem consegue ver a aura, é claro, pela aura. Vocês ficaram mais inteligentes hoje, não é verdade? Vocês não sabiam disso? Conta para mim, que eu custei a entender isso. Viu como é fácil? Na verdade, é fácil. É porque está tudo separado. Tá uma coisa aqui, outra ali, né? Mas quando tu consegue, né? Quebra-cabeça. Quando eu era criança, eu adorava quebra-cabeça. Vai ver que é por isso que eu consegui. Claro que já existe muita gente com o mesmo discurso, mas mesmo assim a gente sempre está procurando mais aqui e ali, né? Bom, então nós temos a exteriorização do nosso mundo íntimo. O espírito que está pertinho de mim, passando ali na rua. Como é que eu vou passar o meu pensamento para ele? Não, ele me viu ali, aquela lá pensa igual a eu vou ficar com ela lá, ela gosta de tomar cafezinho, né, também. E assim vai, né? Daí a gente pensa que está sozinho, a gente está sempre acompanhado, né? Então, a gente só tem que ver com quem que a gente quer ficar acompanhado, né? Então, é por aí, tá? Claro, tem a questão da telepatia, mas a telepatia, ela anda por aí também, por ser uma energia mental, matéria, tá? Então, é a projeção da nossa onda mental, nada mais, nada menos do que a nossa psicosfera. Então, na verdade, ninguém tem culpa do nosso estado, só nós mesmos. Ou, às vezes, algumas doenças que a gente sabe que também compete a nós a responsabilidade, que são de passagens de outras encarnações. E que, na maior parte das vezes, nós pedimos para vir com aquele, né, com aquela doença, com aquele problema dentro de casa, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente pede para passar por isso, né? Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, nós temos vários tipos de mediunidade. Então, eu coloquei assim, a inspiração, a intuição, vai passar tudo por esse mecanismo aqui, tá? A vidência, audiência, psicofonia, psicografia e de efeitos físicos, tá? Então, vocês lembram que eu falei para vocês do tálamo e dos 5 sentidos. Então, como é que ocorre, por exemplo, o médium, tá? Que ele enxerga espíritos, a vidência, tá? Então, vocês se lembram, deixa eu ver se eu consegui botar aqui, tá? Então, vocês se lembram que aqui nós temos o chakra coronário, o centro de força coronário, lá para a pineal. E aqui está o tálamo, tá? Eu vou voltar de novo, porque esse esqueminha é muito bom. Então, nós temos o tálamo aqui e a pineal vai estar bem aqui, juntinho. Os dois no mesmo local que se chama de encéfalo, tá? Vai estar bem aqui. Então, lá no chakra coronário,
nós vamos receber o pensamento daquele espírito que quer se comunicar, tá? Vai chegar na glândula pineal e ela vai cutucar o tálamo. Vai cutucar o tálamo e daí o que vai acontecer? O tálamo vai lá no córtex visual e aciona uma resposta. E eu enxergo o espírito. Viu só a mecânica, que linda? Então, uma era do ambiente, aqui, e a outra vem do plano espiritual, diretamente na pineal. E a pineal que vai fazer essa tradução do pensamento para o tálamo. Isso é uma hipótese que está baseada nos livros do André Luiz, né? E muito bem apresentada pelo Dr. Décio Iandoli Jr., que vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Então, por exemplo, o olfatório, ele tem uma diferença. Ele não faz o caminho do tálamo, porque aqui nós temos o bulbo olfatório. Então, quando nós sentimos um cheiro, né, que na verdade são partículas, moléculas que estão no ar, e daí chega nesse bulbo olfatório e daí a gente tem a sensação. Então, a coisa acontece toda ali naquela região. Daí nós temos quem? O chakra frontal. E o chakra frontal também está relacionado com a visão. Tá? Então, os dois chakras são muito importantes, o frontal e o coronário para a mediunidade. Então, todas essas sensações, por exemplo, o médium, uma reunião mediúnica, estou sentindo frio, mas o ambiente não está frio. O que é? É o espírito que está com esse pensamento, ele está com frio, né? E ele passa para cá essa informação lá na pineal, vai lá no tálamo, e daí o tálamo chega lá no córtex sunestésico e diz, está frio. Daí tu sente frio. Por quê? Por que o médium vai sentir frio? Ou vai sentir um calor? Né? Às vezes aquele espírito, por exemplo, desencarnou num incêndio, alguma coisa. Entende? Como é que ele sente? Não é sugestão, porque ele nem sabia. O espírito chegou, ele já começou a sentir o calor, né? Justamente por isso. Entra por aqui, pelo chakra coronário, chega lá na glândula pineal e a glândula pineal passa para cá, para o tálamo e vai lá para o córtex. Então, existe essa parte toda orgânica que é muito importante para complementar todo o processo mediúnico. É porque, às vezes, se tinha, algumas equivocadamente, a ideia de que simplesmente a expansão do perispírito era o suficiente para fazer. Não, a expansão do perispírito vai fazer um meio para que se comunique. E todos sabem que o espírito do médium continua ali, e o perispírito também continua, só tem uma expansão, né? Aquela expansão é só para ele poder penetrar, penetrabilidade, e poder lançar o seu pensamento, porém o médium ele tem que estar educado e sob controle de tudo. Mesmo quando tem o médium inconsciente. O médium inconsciente e educado, ele vai estar ali o tempo todo, controlando para que aquele espírito não se exceda, né? Todas aquelas, que a manifestação siga de forma mais adequada possível, tá? Mesmo que o corpo esteja inconsciente, que para nós é como se a pessoa não estivesse ali. Não, ele está ali o tempo todo. Né? E muitas vezes ele está em desdobramento, enxergando tudo o que está acontecendo, né? Que nem a pessoa no coma, que está ali, né? Posso passar adiante? Vocês entenderam aqui como é que funciona? Estão em dúvida? O pineal é como um ímã e depois distribui. É mais ou menos isso, exatamente. Distribui. E olha, um negocinho desse tamanho. Eu já estudei um bocado sobre o pineal. É fantástico isso, né? E na hora de distribuir o bom como o mal. Sim, mas isso vai depender. Exatamente. Porque a pineal está cumprindo seu papel,
Ela não quer saber se é bom ou se é ruim. Ela está cumprindo o papel dela, né? Então, essa é a hipótese, né, da neurofisiologia do sexto sentido, que eu queria colocar para vocês, né, que é a mediunidade, esse sexto sentido. E vamos, então, aqui eu fiz a explicação, não sei se vocês querem que eu explique mais alguma coisinha. Por exemplo, na psicografia, vocês não ficaram curiosos? Psicografia é motor, né? Psicografia é motor. Então, a mesma coisa. Não falei para vocês que aqui tem o córtex pré-motor e motor, só não está escrito. Até eu botei ali, ó, área motora. Toda essa região é área motora. Então, vai lá na pineal, bota a informação, vou escrever tal coisa, bate lá no tálamo, que é o mesmo dos 5 sentidos. O tálamo chega e diz lá para o córtex motor: eu quero escrever. Escreve. É assim. Viu como é simples, coisa linda, né? A gente que complica. Só uma pergunta. As crianças, quando são deficientes, não conseguem transmitir connosco? Tem glândula pineal também. Também. Mas não conseguem comunicar nem transmitir aquilo que elas estão a Sim, sim. Daí é porque tem limitações estruturais no cérebro, no sistema nervoso, né? E que isso é como se fosse barreirinhas. Isso não quer dizer que o espírito daquela criança... Exatamente, só o corpinho. Daí a importância de se falar ao espírito. Exatamente, exatamente. Sim, sim. Principalmente de comunicação. Sim. Até quando eu falei sobre a transcomunicação, você tem exemplo de uma menina que não verbalizava, era autista e não verbalizava, né? E que a mãe conseguiu... Não verbaliza. Por isso a importância do saber ter todo esse conhecimento, se comunicar com o espírito e nunca desistir. Até com bebés recém-nascidos, nós podemos comunicar. Exatamente, Nós fazemos muitas vezes até acalmá-los quando são bebés que dormem mal ou que são agitados ou assim. E eu e a minha filha fizemos muito isso com os nossos bebés da família. Falamos ao espírito que ele está para acalmar, para... Pronto, falamos. Sim. A ideia na altura. Sim. E a criança ainda não verbaliza, portanto, fisicamente não tem condições de verbalizar. Claro. Mas o espírito que ela compreende tudo isso. Exatamente. Eu, quando tinha, foi da minha neta, já estava um bocadinho mais desperta. Quando eu pegava e dizia assim: quem é isto? Sim. Eu estou aqui. Também tem lá um espíritozinho complicado. Olha, estou aqui. Eu agora estou tua avó. Sim, interessante. Estou tua avó. Olha, vamos entendermos daqui para a frente. Isso, muito bom. Agora entendemos. Como a visão espírita esclarece e nos ajuda no nosso dia a dia, né? Isso é muito bom. Então, qual é o grau e tipo de mediunidade que eu possuo? Tá? Então, diz lá, André Luiz, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Então, vai ter várias como é que se diz? Variantes, exatamente. Então, assim, por exemplo, a idade. Nós temos aqui processo de envelhecimento. O que nós vemos? A infância, a mediunidade da infância é completamente diferente da mediunidade de um adulto ou de um adolescente e adulto jovem. E eu diria assim que a mais delicada é do adolescente e adulto jovem. Eu fiz já 2 palestras, uma sobre a mediunidade da infância, outra na adolescência, né, no jovem, né? E estudei bastante, estou sempre estudando isso, e é muito interessante mesmo, porque é completamente diferente. Então, a gente, enquanto espíritas, nós temos que cuidar para não ver aquele ser que está em desenvolvimento como a mesma coisa sempre. Né? São estágios completamente diferentes, inclusive de desenvolvimento do sistema nervoso, que é o canal para o espírito se manifestar, seja esse espírito do próprio adolescente ou criança,
ou um espírito amigo que queira se comunicar, tá? Então, é bem bacana. E muda do adulto e idoso, eu coloquei na mesma faixa, mas eu já estou estudando, porque eu acho que tem alterações, inclusive porque a própria glândula pineal, ela muda, né, a sua função ao longo do tempo. Exatamente. Uhum. Então, o Dr. Sérgio Oliveira, mas eu para falar a verdade, eu não sei se tem um fundamento, porque ele não, na palestra que eu vi, ele não me dava um N, que é um número de pessoas suficiente para dizer que é assim que ocorre, mas ele diz, por exemplo, que é comum no idoso ele mudar o tipo de mediunidade, né? Tipo assim, ele era muito da psicofonia e pouco psicografia, e ele passa para mais psicografia do que psicofonia, justamente por essas alterações da pineal. Mas eu não me aprofundei nisso, né? Porque, por enquanto, eu já estou ficando meio louquinha só com isso. Imagina como o resto. Mas também na ansiedade das pessoas mais idosas, elas começam a ter a evidência mais desenvolvida porque começam a ver os familiares. Exatamente, mas daí não é tanto no mais idoso. É quando tu tá começando a chegar perto do final. Porque não, exatamente, não significa que o idoso, mas sim quem está nesse estado. Então, mas tudo isso tem que estudar, né? Realmente, são curiosidades que vão vindo e a gente se perguntando, né? Exatamente, mais e mais. Mas isso não tem nada a ver com aquela doença que as pessoas vão esquecendo do presente e vão se lembrando mais do passado ou daquilo que viveram. Não, daí são alterações estruturais que, inclusive, essa questão do Alzheimer, por exemplo, ou alguma outra demência, o espírito continua ali. A estrutura é que não está boa. O corpo que não está, exatamente. O físico e psicológico é que está afetado. Exatamente. Saudável. Voltamos sempre à importância de nos dirigirmos ao ser contínuo. Exatamente. Exatamente. É um espírito luz no corpo a brilhar. É bem isso. É bem isso. Mas vamos lá. Então, a estrutura orgânica, daí a gente vê lá no Divaldo Franco, no Manuel Filomeno de Miranda, diz assim, nos ensina que a mediunidade é uma faculdade da alma que se reveste de células do corpo. Então, vocês viram, é bem isso mesmo, né? A fim de permitir a decodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão, para torná-la de entendimento objetivo. Então, era a questão da estrutura orgânica mesmo que a gente estava falando agora há pouco, a questão da pineal, as suas funções vão se alterando, né? Por exemplo, com a idade, a gente chega a diminuir o período de sono até 60%, né? Lá pela faixa dos 70 anos por aí, diminui, é natural, porque a pineal está liberando menos melatonina, tá? Diminui portanto, o período de sono. E é muito verdade, porque a pessoa dorme 4 ou 5 horas, se conseguir dormir, e depois quando acorda, está bem, está. Sim, assim, é outro tipo de... como se tivesse dormido 8 horas ou 10 quando era jovem. Está bem. A experiência pode ser que eu já tenho mais de 70. Sim, mas sempre é bom no meio do dia dar uma descansadinha de uns 30 minutos. Quando dá. Sim, quando dá. Então, e como nós falamos, também essas alterações no próprio sistema nervoso central, né, que faz com que modifique a questão da mediunidade. O sexo, eu coloquei aqui porque eu procurei muito embasamento para isso, mas ouvi numa palestra do Sérgio Andoli Jr., que ele fala que não consegui encontrar, digamos assim, a bibliografia que fala a respeito. Eu confesso que eu vou procurar e trago na próxima para vocês. Mas que as mulheres, se vocês repararem, nós que estamos acostumados com o centro espírita, existem muito mais mulheres médiums do que homens médiums, né?
Mas muito tem a ver também com o fator cultural, que as mulheres se dispõem mais a esse tipo de reunião, né, numa casa espírita e coisas desse tipo. Também tem isso. Mas o Dr. Deci Andoli, ele fala o seguinte, que as mulheres, elas produzem mais ectoplasma. Naturalmente, as mulheres são mais médiums do que os homens, porque ela produz mais ectoplasma no momento em que vai gerar uma criança, quando aquele perispírito está se unindo lá ao ovo lá, então precisa desse ectoplasma para auxiliar nesse processo. Então, a princípio, as mulheres são mais médiums do que os homens, tá? Isso não quer dizer que não vai existir homem que também produz o ectoplasma. Ele vem com aquela carga dos processos reencarnatórios, ele pode vir um médium mais potente, né? Mas no normal, a maior parte das mulheres produzem mais ectoplasma do que os homens. É isso que ele quis dizer, tá? Então, teria uma facilidade maior. E a questão do perispírito também, que influencia, obviamente, e já vou dizer por quê. A tendência natural, esse Hermínio de Miranda, de quem observa a mediunidade em exercício é de que considerar o médium como um corpo físico. Vocês viram que a gente não falou só do corpo físico, eu até falei mecanismos orgânicos, mas depende do espírito, perispírito e corpo, né? Quando, na realidade, médium de fato e de direito é o perispírito, né? Que funciona sempre como agente de ligação entre o corpo e a unidade de comando situada na individualidade. E daí fala ainda a psicografia da Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador. Desde que a criança recém-nasceu, já se percebe a mediunidade daquela criança. E estas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias. Ou seja, aquela criança que a gente já vê aquela manifestação, ela já vem de uma carga de muitas e muitas encarnações, aquele perispírito comprometido com a mediunidade, durante as quais seus possuidores exerceram atividades marcantes, assim desenvolvendo forças do perispírito. Ela, de novo, diz, sede da mediunidade. Os dois, né? Sede da mediunidade. Vibrando intensamente num e no outro setor da existência, e assim adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno. Bonito, né? Eu não li esse livro ainda. Quando nós temos álcool, já acontece. Estão a rir. Assim, estão no nosso colo, mas estão a rir, estão a fazer. Olhar para o ponto exatamente, que tem uma tensão. Já está desperto, digo assim, com quem estás a brincar, para quem estás a rir, claro que eu não vou saber, mas eles sabem que o espírito conhece o espírito. Em geral é com o próprio mentor, né? Que está ali do lado. É quando dizem que eles estão apanhadinhos da lua. Depois de uma vez. Exatamente. Mas eles sabem bem para quem estão a ver. Bom, finalizando, né? Aquela frase do Allan Kardec, né? O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. E é isso aí. Era que eu saí correndo e passei do tempo. Não era para passar no tempo, mas é difícil explicar sem esses exemplos. É verdade, o seminário. Pois é, porque... Explicar só a parte sobrenatural. Ligada ao físico. Não, e daí a gente se entende, se compreende, né? Até porque há muito aquela conotação médiumal, social. Quebra tudo. Exatamente. Isso é muito bom. Tanto para quem tem a mediunidade,
como para quem não percebe, Esse- porque não tem, e do lado para quem tem. Exatamente. Não faz sentido. Não faz, exatamente. Bem, no fundo, nós perguntas e respostas fomos tendo que... Pois é, eu acho que... Se todos interviemos... Exatamente. E aí é gostoso quando pergunta na hora, assim, porque está ali. Está mesmo no tema. Sim. E aqui é a bibliografia consultada, e claro, vocês viram que muitos slides eu colocava as fontes no site, né, na internet ou no YouTube, tá? Podemos fazer buscas. Exatamente. Tá? Muito bem. Esse livro de codificação, muito importante, É. a base. É. Esse estudo online que estão a fazer já vai adiantado, não é? Nós acabamos a primeira parte do Evolução em Dois Mundos, demoramos, meu Deus, é que ele tem que ser muito lentamente, né? E ainda assim fica um monte de pontos e vírgulas, né? E agora nós vamos iniciar a segunda parte, que ela é mais tranquila. A continuidade. Que é mais pergunta e resposta. Pois, né? Se algum dia houver um de raiz, de início, nós podemos divulgar, como é online, outras pessoas podem até lá em casa, se tiver interesse. A ideia agora para o próximo livro, quando terminarmos, não sei se vocês já ouviram falar, é Contextualizando Kardec. Tá? É do Ismael, agora me esqueci o sobrenome. Ele estuda Kardec contextualizando no momento histórico. É fantástico. Então, o nosso estudo próximo vai ser mais nesse sentido, acho, porque foi a Evolução em Dois Mundos, tem horas que dá uma cansada. Mas daí eu aviso vocês, né? Muito obrigada. Nós estamos aqui todos encantados e diversos para mais. E eu que agradeço, e desculpe que eu passei da hora. Há mais um bocadinho. Está tudo bem. Eu já vou dizer, mesmo que haja aqui perguntas lá em casa. Sim, vamos pronto. Nós também só temos cumprimentos. A Fernanda Oliveira cumprimenta. Boa tarde, olá, querida. E a Tânia de Lourdes Zago diz boa tarde, parabéns, nós subscrevemos. Boa tarde. Pronto, nós também, eu ia precisamente dizer, nós não íamos abrir muito o leque de perguntas, dado o adiantado da hora, e porque também fomos interagindo e já fica feito. E depois com o seminário podemos complementar mais um bocadinho. Sim. Ok, então, vou só perguntar, quero agradecer muito obrigada por este estudo, por esta partilha, bem-aja, e quero só perguntar se pode fazer o passo coletivo, que depois ficamos aqui só nós para aproveitarmos o convívio, pode ser? Sim, claro. Muito obrigada. Isto é só o começo. Um pouquinho de água, que a garganta ficou seca. Isto é só o começo, havia muito mais. Portanto, quem tiver interesse nestes temas, fique atento. O estudo é muito importante. Tirar em primeiro lugar os estudos básicos, os cursos básicos, e depois a partir daí abre-se um leque de oportunidades espetaculares. Para nós entendermos melhor a vida. Exatamente. Vamos mudar aqui as cabeças, com licença, obrigada. Olha, a Lenice ali, ó. Que bom, obrigada, Lenice. A Lenice, ela diz, boa tarde, palestra espetacular, deu muitos esclarecimentos, parabéns, Maria Luísa. Obrigada, e obrigada a vocês, né, que vieram pacientemente assistir, porque às vezes esses temas, eles são um pouco pesados, né, e ainda assim, sábado de tarde, calor, né, vocês são bastante perseverantes, parabéns. Obrigada a nós, obrigada a nós. Então, vamos serenar, relaxar nas cadeiras, sintonizar com os nossos mentores que estão aqui do nosso lado, todos os bons espíritos que preparam essa casa cheia de energia, de paz, alegria,
harmonia. Vamos agradecer a todos esses seres, todos que aqui estão em carne e os outros que estão do lado de lá, que também vieram aprender. Vamos então assim nos imaginar num campo lindo, um campo, uma boa temperatura, agradável. Nesse campo estamos caminhando junto com os nossos amigos que aqui estão e aqueles entes queridos que já partiram, estão conosco nesse campo, confraternizando, caminhando todos juntos, lado a lado, e todo mundo muito contente em se ver, se visitar, se olhar. Tanta saudade, tanto amor. Vamos aproveitar esse momento de reencontro, os nossos corações vibrantes, em paz, e vamos seguindo todos juntos em direção a uma clareira iluminada, com os nossos mentores, sentamos em roda, esperando o momento em que vamos receber aquela energia tão boa, aquela energia que vem lá do alto, organizada, preparada pelos bons espíritos, mensageiros de Jesus. Estamos tranquilos, confraternizando e pedimos silêncio. Vamos então imaginar uma luz muito vibrante, porém muito confortável, uma luz que vem lá do alto, chegando a cada um de nós. Essa luz chega no nosso centro coronário. Uma parte se irradia em torno do nosso corpo, nos abraçando com aquele amor, com aquela paz. Sentimos Jesus com esse abraço energético. E outra parte penetra no topo da nossa cabeça e chega todo o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, vai envolvendo nossas células da nossa cabeça, o rosto, pescoço, todos os nossos centros de força, compartilhando essa energia, espalhando essa energia pelo nosso tórax, coração, pulmões, os braços, até a ponta dos dedos. Essa energia percorre, então, toda a parte superior do nosso corpo, chegando ao aparelho digestivo, aparelho geniturinário, abraçando todas as articulações, relaxando todas as articulações, nutrindo todo o nosso organismo, percorrendo nossas pernas, joelhos, pés, até a ponta dos dedos. Agora estamos tomados por essa energia suave,
uma energia cheia de paz, harmonia, confiança, fé e amor. Estamos emanando todas essas energias para todos aqueles nossos amigos, ao mesmo tempo que recebemos deles. Nossa cabeça está tranquila, nossa mente tranquila, confiante, confiando em Deus, Jesus, nossos amigos, bons espíritos, e todos aqueles que nos relacionamos aqui, neste planeta. Vamos ficar em silêncio um pouquinho, brevemente, para que essa energia se faça e se mantenha no nosso corpo, para que nós possamos sair daqui se sentindo melhor, mais alegres e confiantes. Agora vamos respirar fundo. Paz para todos nós e uma linda caminhada por este planeta. Vamos retornando, nos tomando consciência do lugar que estamos, aqui nessa casa tão linda e tão agradável. Podemos abrir os olhos e agradecer toda essa energia recebida. Obrigada, irmãos. Obrigada. Para a semana a mais. Lembrem-se, vão às casas espíritas, vale a pena. Até para a semana.